Voltamos com o nosso Justiça às Claras, hoje com o Dr. Luiz Guilherme Borges, advogado empresarial. Vamos lá. Acordo de acionistas, o conflito. Como resolver? Bom, existem formas de ser regulado o conflito entre os acionistas dentro do próprio acordo, né? Pode ser desde a primeira, as questões mais básicas, como mediação, prevendo inclusive com a mediação de um terceiro ou de uma câmara de mediação específica, como pode também haver a possibilidade de previsão de arbitragem para a resolução daqueles conflitos ou a justiça comum. E há alguns instrumentos de regulamentação que eles são quase que fora arbitrais ou fora mediação, que é um exemplo de uma cláusula muito comum que você pode colocar, que é a cláusula que a gente chama de shotgun. Como é que é essa cláusula de shotgun? Explica isso. Quando existe um impasse, por exemplo, nas acionistas, e eles estão vendo que eles não conseguem mais ter uma relação harmoniosa dentro da companhia, para não prejudicar a companhia, eles já preveem antecipadamente que, nesse caso, eles podem acionar essa cláusula. E como é que se daria um acionamento dessa cláusula? Pela shotgun, por exemplo, nós dois estamos em conflito e temos muita paridade dentro da companhia, podemos ser até 50%, 50%. A disputa entre a gente seria uma disputa muito ruim para a companhia. Então, o que eu faço no primeiro passo? Eu vou e te notifico falando, ó, Cristiano, não tenho mais interesse em continuar sendo acionista com você e peço que você me dê valor nas ações para comprar ou para vender e você me transfere depois esse direito de escolher se eu compro ou vendo pelaquela ação, pelo aquele valor que você deu, de maneira que alguém vai sair da companhia. Então, um arbitra ou vendendo, um arbitra o preço e o outro escolhe comprar por aquele preço que foi arbitrado ou vender por aquele preço que foi arbitrado, de maneira que alguém sai da companhia. Então eu te pergunto, isso pode ser feito em qualquer sociedade anônima? Isso pode ser feito em qualquer sociedade. Desde que o estatuto, desde que o acordo de acionista preveja? Desde que o acordo prevê. Porque o acordo, ele vincula as ações e vincula aqueles acionistas. Ele não é uma vinculação geral. Eu não posso, por exemplo, impor um acordo de shotgun para um terceiro que não é acionista signatário do acordo. Ou para o mercado. Mas nós que estamos dentro do controle, dentro do acordo de lá, podemos prever uma solução dessa maneira. Por que eu estou te perguntando isso? Porque no início do programa, nós estamos vendo, aí foi até explicado, muitas companhias estão agora passando por uma dificuldade muito grande. Exato. E algumas até em processo de recuperação judicial. E, obviamente, isso gera ou vai gerar, se não for tudo junto, um conflito entre os acionistas. Daí a pergunta se isso pode ser aplicado em qualquer sociedade anônima. Não, pode ser aplicado. E muitas vezes o que a gente vê é que o conflito entre acionistas, principalmente quando grandes grupos e grupos de controle, quem é o prejudicado é a companhia. A companhia se paralisa. Muitas vezes ela não fica sem ação, porque não tem poder mandatório. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem uma longa experiência nessa área. Você já viu essa cláusula ser utilizada? Já vi sim ser utilizado. E qual foi o resultado? O resultado foi exatamente o esperado. Com a utilização da cláusula, no caso era dentro de um acordo de cotista, que a gente vai explicar melhor um pouquinho para frente, mas um dos cotistas saiu, retirou-se da sociedade e a sociedade continuou com a presença daquele outro sócio que era o signatário do acordo. É muito comum as pessoas comprarem, malfadado esquema das empresas X, ações na bolsa. Vamos tentar fazer aí uma poupança para o futuro, alguma coisa que dê rendimento, etc, etc, etc. Eu te pergunto, acordo de acionista pode ser entre os sócios minoritários também? Pode, ele pode ser entre os minoritários também. Ele pode, em especial, quando os minoritários utilizam eles para regular não só direitos de preferência na compra de ações, mas também para possibilitar o quê? Alcançar determinados quórums. Existem, por exemplo, deliberações numa sociedade anônima que ele precisa de um quórum de 10% para, por exemplo, exercer o voto múltiplo, ou de 15% para eleger um membro do Conselho de Administração de forma apartada. Então, aqueles minoritários se reúnem, fazem um acordo e aí existe o que a gente chama de deliberação de voto conjunto, que ele, na prática, ele funciona mais ou menos da seguinte maneira. Os minoritários ou os membros daquele acordo fazem uma reunião prévia à Assembleia, com base na pauta daquela Assembleia, e deliberam entre eles quais são as decisões que eles vão tomar naquela Assembleia. Então, vamos dizer, na Assembleia vai ter a discussão sobre eleição de conselheiro de administração. Nós, minoritários, nos reunimos e falamos, queremos votar em fulano de tal como membro do conselho. E chega, então, na Assembleia,
eles exercem o direito de voto de forma conjunta. Todos eles, com aquelas ações concentradas lá, votam naquele conselheiro. De maneira que eles possam ter alguma força de eleição daquele conselheiro. Se eles fossem votar todos de maneira individualizada ou pulverizada, eles não alcançar nenhum resultado prático na votação. Um acordo de acionista minoritário, ele tem poder em relação aos majoritários? O poder existe, na verdade, aquelas deliberações dos minoritários que estão previstas naquele acordo, ela tem força contra a Assembleia, na verdade. Ah, é? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Os minoritários decidem votar em determinada questão de forma X. Se chega na Assembleia, um deles, que faz parte do acordo, não quer votar daquela maneira, o acordo é oponível à Assembleia, porque se o acordo estiver devidamente averbado e registrado na Assembleia, o presidente, averbado e registrado na companhia, o presidente da Assembleia ele só pode aceitar o voto que esteja em conformidade com o acordo. Então ele vai chegar assim, em conformidade com o acordo, a deliberação deve ser dessa maneira. E aquele voto é computado daquela maneira que foi deliberado entre os acionistas que fazem parte do acordo. E aí vale tanto para um acordo que concentre majoritários ou minoritários. É muito interessante nos acordos de acionistas também, porque eles regulam questões como compra e venda e algumas outras opções, né? Explica isso, Pedro. Vamos imaginar, na compra e venda existem algumas cláusulas que são muito comuns. Exemplo, primeira cláusula é o direito de primeira oferta. Também explica. E aí seria o seguinte, os acionistas se comprometem que se alguém quiser vender, ele vai fazer a primeira oferta para os membros daquele acordo. Então, eu e você somos membros de um acordo e eu quero vender. Primeiro, quem que eu faço a minha primeira oferta? Para o Cristiano. Existe uma outra possibilidade, uma outra cláusula que a gente chama de direito de preferência, que eu primeiro oferto para você. Você fala assim, nesse valor eu não quero. Vamos dizer que eu consigo um terceiro que queira. E aí o terceiro dá um preço Y. Tá. Você fala assim, não, eu vou exercer a preferência. Pelo preço Y eu vou comprar. De maneira que você se proteja de duas maneiras. Receber a primeira oferta e, segundo, ter a preferência naquele valor que foi ofertado e regular. Pode. Só para continuar, claro. E dentro dessa ideia majoritária e minoritária, existem duas cláusulas muito específicas. Uma que a gente chama de cláusula tag-along, que regula as questões dos minoritários, e a outra de drag-along, que é a questão dos majoritários. A tag-along é uma cláusula que os minoritários se asseguram o direito de, no caso de venda do controle da companhia, quem comprar o controle da companhia seja obrigado também a comprar as ações do minoritário pelo aquele valor que está sendo ofertado ou por uma proporção daquele valor. E a outra cláusula? E a drag-along já é ao contrário, é uma cláusula que o majoritário, se ele tem uma boa oferta pela companhia, ele obriga os minoritários também a venderem por aquela oferta, de maneira que, por exemplo, um acionista que tem uma ação não possa comprometer a venda de toda uma companhia, porque o interessado só compraria se fosse a companhia fechada. Ele não se torna um refém da minoria. Então, aí na drag-along, ele arrasta todos os demais naquela operação pelo valor que o determinado quórum elegeu como uma operação legítima. Perfeito. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com o terceiro e último bloco do Justiça às Claras. É só um instante.